no servo do Senhor. Estende suas mãos para cá, nos abençoar. Pai, aqui está o teu filho, teu ungido, que vai ser, ó Deus, aquele que vai nos levar, ó Deus, a ouvir a tua palavra agora. Pai, usa ele de forma especial, enquanto ele ministra, abençoa a casa dele, a família, tudo aquilo que está debaixo da administração do teu filho, ó Deus, que seja guardado pelo Senhor. Pai, nós recebemos ele em honra, porque queremos, ó Deus, extrair o melhor dele neste lugar, Pai, e te pedimos, tudo aquilo que é contrário à palavra, caia por terra agora, e que ele seja, Senhor, um canal de bênção para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Meus irmãos, graça e paz. É um prazer imenso estar com vocês. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela grandiosa honra que é estar com os irmãos essa noite. A minha gratidão a Deus, ao apóstolo César, obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu já estive na IBF lá de Peruíbe e é um prazer estar com vocês. Aí eu vou dizer quase que pela segunda vez, porque o mesmo carinho que eu senti lá, senti aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra tremenda para os nossos corações. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Eu estou acompanhado da minha esposa Mari Brizotti, a nutricionista mais linda das galáxias, está aqui comigo hoje. Por favor, meu amor, fica de pé para o pessoal te ver. Olha que benção, quer ver? Fica de pé, amor, por favor. Olha que maravilha. Olha que benção. Ela é da cidade de Ipanema, Minas Gerais, para vocês verem como eu casei com a garota de Ipanema. Olha que benção. Senta, amor, por favor. Gente, eu estou feliz de estar com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração essa noite, principalmente pensando nisso que a gente está olhando aqui hoje, profetizando. E eu gosto desse gerúndio aí, porque ele dá um indicativo de que a gente está vivendo aquilo que está profetizando, 2025. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Por favor, quem tiver aí, abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, a gente vai ler os versículos 13 e 14. Eu estou com a NVI aqui, se você quiser projetar aí. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações aqui hoje. Está todo mundo ouvindo bem? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, olha que texto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Queria que você mantivesse na sua mente essa frase aqui, ó: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu tenho certeza que para esse ano na sua vida, se você entender o que eu vou dizer aqui, é que este ano é a bênção da segunda chance para muita gente aqui hoje. Você crê nisso? Quantas vezes você já ouviu alguém lamentando assim, ó: ah, se eu pudesse ter uma segunda chance. Talvez você mesmo já tenha dito essa frase, ou essa aqui, ó: se eu pudesse voltar no tempo, se lá atrás eu tivesse virado à esquerda, não à direita, se eu tivesse pegado a esquina certa, se eu não tivesse falado aquelas palavras. Essa partícula se, que é uma conjunção subordinativa, é extremamente perigosa, porque o se nunca foi e nunca vai ser. Quando a gente entra por esse tipo de espiral, a gente entra num alimento de ilusões. Por exemplo, vocês terem uma noção, nós estamos vivendo, porque parece que a vida é uma sucessão de tentativa e erro, né? Só que a gente, quando olha por isso, a gente não percebe, mas está vivendo uma espécie de estado avançado de cansaço. Quando a gente entra no estado avançado de cansaço, a gente fica refém do retrovisor, só olhando para trás, arrancando cascas de antigas feridas, de modo que elas não saram nunca. A gente passa a vida inteira lamuriando, olhando para trás, vivendo numa situação de torcicolo existencial, não consegue mais olhar para frente. A vida fica esquisita, xoxa, maçante, é ou não é? Fica suspirando com coisas que nunca aconteceram e desprezando a realidade que a gente pode abraçar. Literalmente, quando a gente entra nesse tipo de espiral, a gente
passa a viver um lapso temporal entre o ontem e o ainda não. Só que com isso a gente despreza o hoje. Uma das maiores ilusões que a gente vive é a ilusão do tempo. Por exemplo, ninguém aqui hoje tem passado. Passado é uma coisa que não existe mais. O que existe é com base na nossa memória e sempre editada. Já viu quando alguém conta uma coisa para você que já contou umas 3 ou 4 vezes e você começa a detectar inconsistências? É porque a nossa memória não funciona num lapso eterno. Ela tem buracos. E nesses buracos a gente edita e vai colocando coisas que queria, mas que não aconteceram. Não temos passado e nem futuro. O que a gente tem é a base da imaginação. Aliás, a aposta mais perigosa a se fazer é a aposta no futuro. Por 2 motivos. 1, você não sabe se ele vem. 2, se quando ele vier você vai estar lá. Por isso que é tão tremendo a gente trabalhar com uma coisa que Deus nos deu aqui agora. Chama-se presente. O estar vivo no hoje. O agradecer a Deus por respirar essa noite. Está vivendo esses irmãos aqui. Irmão, nem que a gente quisesse, a gente consegue reproduzir isso aqui amanhã. Você pode vir com a mesma roupa, sentar no mesmo lugar, mas não será você. A gente não reproduz o tempo vivido. Então não jogue fora a oportunidade que Deus te deu hoje de ser você. Você está aqui porque Deus te ama no hoje, no exato momento que você está vivendo. Isso aqui é um privilégio extraordinário e existencial. Você está vivendo esse momento. A gente acabou de cantar umas coisas perigosas aqui, né? Dou tudo para o Senhor, perco tudo. Olha a frase, eu perco tudo com alegria. Tem certeza? Será que a gente não está olhando por muita coisa que a gente julga que perdeu, mas que na verdade Deus nos livrou se a gente tivesse? Queria que por um momento você agradecesse a Deus por cada momento que você fracassou ao longo do tempo. Significa que Deus foi te libertando de mochilas que não eram para suas costas. Deus te libertou de tropeços que não eram para você. Você não deu com a boca no pó porque Deus tirou pedras do caminho. O nosso Deus é o Senhor que nos livra sabendo o que tem no amanhã. Para nós não, mas para Ele já está lá. Porque 1000 anos aos olhos dele são como o dia de ontem que passou. Sabe qual é a nossa maior alegria aqui hoje? Nosso Deus tem as rédeas e os controles da história. Nada foge do seu olhar amoroso. Portanto, se a gente está de pé aqui hoje, é porque essa graça tem se cumprido como proteção, como companheira de caminhada. É bonito demais isso. O problema, irmãos, é que a gente vive, como eu disse, num avançado estado de cansaço. Tem uma espécie de fadiga crônica existencial no mundo. Você já percebeu isso? Não tem a sensação, já aconteceu de você acordar num dia assim, ó, de manhã, e levantar assim e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Estou todo quebrado. Já aconteceu com você? Você foi deitar cansado e acordou mais cansado? Você já foi numa festa e ficou olhando no relógio e falou assim, não vai acabar não? Já aconteceu com você? É sinal que você passou dos 30, não é? Aí, tá vendo a galera nossa aí, pastor? É nós, mesma geração, né? Sabe quando você tem mais reclamação do que celebração? Sabe quando você tem mais dia do que salário? Não é? Olha que maravilha, pregar para gente que entende o problema da vida é uma benção. É um sinal de que eu ainda estou lidando com humanos. Se tem um negócio que me arrepia a alma entrar numa igreja e ter a sensação de estar na Liga da Justiça. Só super-homem e mulher maravilha. Ninguém perde, ninguém sofre. Esse é o tipo de igreja onde o Espírito Santo não entra. Ele é consolo, e consolo é para quem perde. Se você está aqui e perdeu alguma vez, o Consolador te abraça, te ama, está perto de você, te põe de pé, te fortalece. Meus irmãos, esse momento histórico que a gente está vivendo, de fadiga crônica do mundo, é muito perigoso. Eu fiz uma listinha para vocês terem uma noção do que está acontecendo no mundo. Alguém pichou no muro de uma universidade na Alemanha: senhores políticos, queremos mentiras novas. Imagina, o povo cansou das mentiras dos políticos, então querem novas. Alguém rabiscou numa parede em Goiânia: liberdade é pouco, o que eu quero não tem nem nome. Imagina, olha o nível que estamos vivendo. Estava assistindo uma reportagem e de repente apareceu uma propaganda, e a propaganda trabalhava com o imaginário infantil. Aí vem um garotinho e tropeça numa lâmpada, e a moça, o repórter, pergunta para ele: a lâmpada do gênio, você está com uma lâmpada do gênio na mão, você vai esfregar, ele vai aparecer e vai dizer para você que você tem 3 pedidos, o que você vai pedir ao menino? Mais 3. O menino zerou o game, não vai parar nunca isso aí. É a insatisfação crônica. E isso, irmãos, vem com a gente desde o Éden. Todas as árvores, a única que não podia a gente queria.
Até hoje ainda é assim. Ainda tem gente que entra na igreja e acha que Deus vai se virar nos 30, porque Ele é um mágico da celestialidade fazendo cócegas na sua alma. Não! Isso aqui não é um vendedor vendendo um produto para te satisfazer. Isso aqui é palavra, espada, ela corta, sangra, expõe e mostra onde precisa ser curado. Essa é a palavra. Então ela começa a trabalhar de dentro para fora. Ela vai moldar caráter, ela vai trabalhar com estaturas e estruturas da gente. Tem uma guerra armada bem no meio do seu peito. Eugene Peterson escreveu que todas as vezes que a gente chega na porta do templo para cultuar a Deus em sinceridade, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é pendurar uma placa no peito da gente, em obras. Ele está trabalhando na gente, é por isso que dói. Ele raspa as velhas tintas, ele arranca as fiações antigas, ele constrói uma catedral porque ele habita pessoalmente nela. Se a palavra que eu ministrar essa noite não doer, eu e você estamos mortos. Porque se é a palavra de Deus, se é a palavra profética de Deus, foi você que colocou lá, profetizando. Então o que você pediu não é uma mágica, é um caminho construído com um Deus parceiro, que vai andando com você na vida, deixando para trás o que não precisa, e olhando para o alvo, é para lá que a gente vai. Tem algo maior na frente à tua espera. Tem algo maior na sua espera. É aqui que a gente vai caminhar essa noite. Eu quero que você pense nisso. Tem muita gente que quer uma segunda chance, mas nunca está pronto para o que de fato isso significa. Eu tenho certeza, se eu falasse aqui hoje, quantos de vocês querem uma segunda chance? Até eu levanto a mão. A questão é quantos estão prontos para o que vai se tornar na segunda chance. Porque tem um processo de Deus. Irmãos, Deus não dá nada de graça. Ele dá tudo pela graça. E isso exige um esforço. O contrário de graça não é esforço, é mérito. Significa que quando Deus nos dá alguma coisa, tem um processo embutido naquilo. Deus nunca dá nada para nós sem que Ele esteja envolvido pessoalmente. Portanto, o que significa que Ele não vai te dar um playground celestial para você brincar de anjinho. Ele vai te levar para perto de gente que você não suporta para te ensinar a amar. Ele vai fazer você lidar com coisas em você que nem você suporta, e aí disfarça e chama de herança genética. Deus tem outro nome para isso, chama pecado. Acho legal Lutero disse uma vez, eu pensei que houvesse matado, afogado o velho homem lá nas águas batismais, qual não foi minha surpresa descobrir que ele sabe nadar. Está na gente, irmão, dentro de nós. Você já parou para pensar que se você, por um milagre, pudesse nascer de novo, recomeçar literalmente a sua vida hoje, se você que está aqui pudesse dar um reset na sua vida, você seria novamente aquela criança que você já foi? Pensa por um momento nisso aí. Você voltaria a chorar pedindo colo, você não ia ter vergonha de rejeitar presentes de gente enjoada só para fingir que é bom. Quando você dá um presente para uma criança e ela não gosta, ela faz isso aqui, obrigado, estava precisando. O que é que ela faz? Acho que é por isso que Deus ama a criança. Extremamente autêntica. Você já viu criança num velório? Como é que ela se comporta? Ela chega no velório, ela fica assustadíssima, que a morte é uma ofensa pessoal. Ela fica assustada, parada, do lado da mãe ou do pai, até encontrar outra criança. 2 é vida demais, é ou não é? Brinca até debaixo do caixão se não tomar cuidado. Onde tem criança tem excesso de vida. É por isso que eu amo o Jesus que parou de pregar para segurar a criança no colo. O que ele está dizendo é que quanto mais eu me torno um adulto adulterado, mais chato eu fico. Quanto mais criança do reino eu me torno, mais feliz eu participo das festas do Pai. Eu acho incrível, um dia Jesus chega lá em Lucas e ele fala assim, dá uma olhada nisso aqui, Jesus chega assim, dá uma olhada para os fariseus que tem até hoje entre nós, fecha parênteses. Ele olha para os fariseus e pensa assim, a quem compararei os homens dessa geração? Aí ele começa a procurar uma imagem para comparar, e olha qual a imagem que ele pega, já sei, são como meninos sentados nas praças. Quem tem criança pequena que sabe, se você levar uma criança para uma praça e ela sentar, está doente. Quem não senta é você, não é? Agora Jesus é Deus, está aqui embaixo pregando, tem a vida inteira para ministrar, o mundo todo para pregar, e ele parou para ver criança brincar, já é muita coisa. Só que no dia que ele parou, as crianças não brincaram porque eram chatos. Estão brincando uma brincadeira frustrante, os meninos falam isso, não tem graça brincar com vocês, a gente propõe choro, vocês não choram, a gente propõe alegria, vocês não se alegram. Olha o que Jesus está dizendo para os falsos líderes de religião. Jesus está dizendo, eu estou olhando para vocês e estou pensando, o meu pai mandou eu vir aqui brincar com as felizes crianças do reino, e eu encontrei com as crianças chatas de religião, não tem graça brincar com vocês. A pergunta de Jesus hoje é, se eu descer aqui, dá para a gente brincar feliz?
Ou vocês são chatos de religião ao invés de xiita de igreja? Como é lindo quando a gente é livre para ser felizes crianças do reino, gente em quem a graça tem liberdade para brincar. Ela propõe a festa, a alegria, a celebração, a dança, a espiritualidade da leveza. Uma igreja feliz. Você voltaria a brincar com seus velhos brinquedos, você voltaria aos braços do seu pai. Em outras palavras, na igreja a gente tem muita gente que até nasceu de novo, só que não sabe mais o que é nascer para o novo. Talvez seja para isso que Deus te trouxe aqui essa noite, para sair daqui como alguém que nasceu para a novidade que Deus tem para você. Você esquece do que fica para trás, olha para frente e sabe que tem um Deus fazendo um convite. Só vem, essa hashtag é de Jesus, só vem. A gente chega para Ele, a gente se aproxima dEle, a gente rompe com um passado que apavora, que amargura a gente. Eu tenho a sensação, irmãos, às vezes andando por aí nas igrejas, o pastor anda muito, sabe disso. Grande parte dos lugares que a gente chega hoje, existe um cansaço da própria igreja. Não tem uns irmãos que expulsam um aleluia de vez em quando, chora metade de uma lágrima, uma coisa cansativa, sem lógica. Um dia eu estava olhando uma igreja, pastor, é assustador, o irmão falando assim, olha que incrível, ele falando assim, tem um texto, que eles nunca lembram de estar, tem um texto lá na Bíblia que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas pensa numa coisa cansativa. Eu estava torcendo para terminar o versículo todo. Você já percebeu que ninguém aplica esse versículo para uma igreja grande, poderosa e vibrante? Sempre aplica para uma igreja pequena, esquina com nada, com coisa nenhuma, 3 crentes esperando para morrer. Aí ele tenta dar uma bombada espiritual, ele cita esse versículo. Só que quando ele faz isso, ele atropela o sentido do texto. O texto no seu original grego está numa ação ativa, não passiva da igreja. O texto significa que a igreja que avança e nenhuma porta do inferno suporta. Mais do que isso, é o único texto na Bíblia onde Jesus usa portas no plural. O que Jesus está dizendo é que o inferno tem um monte de portas de acesso. A igreja só tem uma, Cristo. Se você entrou por ela, você está na igreja, não no inferno. Aqui é lugar de alegria, de resistência, de restauração, de força. É vida que tem aqui dentro. Você está vivo, você está viva. Esqueça a morte do seu passado. Você está vivo. Eu quero refletir com vocês alguns pontos que eu acho que são implicações dessa coisa da bênção da segunda chance. A primeira coisa, guarde aqui, cuidado com o envelhecimento tóxico da alma. Se tem uma coisa que é assustadora, é gente da alma envelhecida. Eu gosto muito da história de uma senhora de 80 anos de idade que acordou num dia, olhou no espelho e disse, o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Olha que tremendo. Essa ideia que eu queria que você resgatasse aqui hoje. Eu sei que o dia a dia é cansado, a coisa é complicada, é difícil, mas o Espírito que está em nós, que foi profetizado lá por Joel e desceu no dia do Pentecostes, já vem com uma deixa poderosa, vossos velhos sonharão sonhos. Quando o Espírito desce, até velho sonha. Porque o Espírito molda características da interioridade. Ele coloca dentro da gente uma visão tão potente que a nossa ideia e estrutura de vida nem é capaz de suportar. É por isso que a gente lida com experiência comunitária. Juntos a gente sonha ainda mais longe. Cuidado com o envelhecimento tóxico da alma. O apóstolo Paulo diz uma frase que para mim é libertadora. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo? Tem uma segunda chance para mim. Paulo está dizendo assim, se eu tivesse que enumerar um monte de coisa que eu já passei, eu ia ficar cada vez mais para trás, pesando, ponderando, vendo situações, olhando o que doeu, o que machucou, lembrando de feridas, cicatrizes, marcas, com a agenda lotada de nomes para me vingar, quem virou a cara para mim lá atrás, quem não falou nada que eu precisava, quem botou obstáculos na minha frente. Quer saber? Eu deixo essas coisas para trás e avançando. O ato dele é duplo. Eu jogo fora as bagagens e com a leveza que isso me dá, eu avanço, porque eu já tenho para onde ir. Tenho um alvo. Qualquer pessoa aqui dentro hoje que colocar Cristo como alvo da sua trajetória, vai fazer a mesma coisa hoje. Eu deixo para trás todo o trauma, eu deixo para trás toda a amargura, eu deixo para trás toda a angústia, eu deixo para trás todo o caos existencial que me machucou, porque tem um Cristo na minha frente. Acho tão tremendo quando Jesus nasce, aí vem o anjo e fala com José em sonho, levanta, pega a tua mulher e o menino e foge para o Egito para salvar a tua vida.
José simplesmente acorda, pensa num homem que acredita que Deus fala através de sonhos, é tremendo. Ele levanta, simplesmente diz isso aqui, ó, gente, vamos embora, a gente vai mudar para o Egito. Quando você fala Egito, na mentalidade judaica, principalmente naquela época, você deflagra as piores memórias, terra da amargura, lugar da angústia, da escravidão, do medo. Só que para Jesus não, olha que tremendo, você pode falar mal do Egito a Bíblia inteira, mas quando é Jesus tem que fazer uma vírgula, porque foi o melhor lugar para ele, preservou ele da insanidade de morrer nas mãos de um tirano. O que significa isso para mim do ponto de vista espiritual? Se eu estou em Cristo, nem o meu Egito me assusta mais, porque ele já foi lá limpar a ficha, e se ele voltou, eu tenho um retrovisor sarado, eu posso olhar para trás, não tem mais um Egito de memórias angustiantes. Tem gente que entra na igreja dizendo, eu tenho tanto trauma, tanta coisa, eu sou psicanalista, eu trabalho com isso. O que tem de gente trazendo uma série de coisas, que ele acaba se apaixonando por essa dor, ele acalenta ela, ele gosta de falar nisso, e ele vive uma espécie de narcisismo reverso, ele ama ser visto como coitadinho, a miserabilidade que se procura abraços. Vem Jesus e diz, não, eu vou te chamar de filho, tá bom para você? Eu vou te chamar de filho, não tem nada mais alto do que isso. Eu vou te chamar de filha, eu vou te colocar perto de mim, eu vou te fazer meu servo, minha serva, vou te dar um monte de gente para caminhar com você, para você nunca mais reclamar que caminha sozinho, que anda sozinha. Eu vou colocar pastores para pastorear sua alma, eu vou te abençoar com palavra, eu vou colocar louvores na sua história, eu vou preencher tudo de você, para que você não se apaixone por aquilo que deve deixar para trás. Fala a verdade, tem coisa mais triste que você olhar um jovem de 10, 12, 15 anos, que você tem certeza que ele tem uns 700 já, que é quase uma reencarnação? Não é legal quando você olha aqueles irmãos na igreja, você fala assim, meu Deus do céu, quando eu envelhecer, quero ser que nem esse irmão aí, não é? Não tem os irmãos assim, com cabelinho branquinho, tirando onda, não tem? É maravilhoso, irmão. Eu fico pensando assim, como é complicado quando a gente vê gente, você está perto da pessoa, você pensa assim, olha, Deus está me dando uma visão, antes de você terminar a frase, ele já detona a sua visão, não tem? E entre nós tem bastante, é estranho isso, porque muita gente sabe que se você fizer, tira dele a desculpa de não fazer. Então ele precisa que você fale, para que ele continue amando o próprio fracasso. Aí hoje o Espírito de Deus vem e diz para nós aqui, ó, muito pelo contrário, essa noite eu quero levantar pessoas que não têm desculpa de fracasso algum. Elas olham para trás, colocam como lição para a vida e caminham para frente. Elas têm um alvo, e se elas têm um alvo, elas não vão parar, porque elas sabem para onde estão indo. Quer ver? Muita gente perde a bênção da segunda chance porque abraça a maldição do envelhecimento tóxico. É gente que vive mordendo a casca dura das decepções. É aqui que a sua alma apodrece. E gente da alma podre é a pior coisa que existe. Nada para ele presta, nenhum culto é bom, todo louvor é cansativo, pregador nenhum presta, pastor nenhum funciona, toda igreja é complicada, ele troca de igreja como quem troca de camisa, ele passa o dia inteiro procurando um Jesus no estilo dele, se não caber na régua não entra. Isso não é fé, é medo. A verdadeira fé faz você encontrar um servo de Cristo em qualquer pessoa que sentar do seu lado. É por isso que nem precisa fazer uma coreografia boa. Basta você chegar aqui, você já sabe. Esse irmão, essa irmã, aquela irmã, são bênçãos que o Espírito de Deus colocou na minha vida. Gente para caminhar junto comigo numa experiência comunitária sarada. Ela é saudável. Rubem Alves dizia, olha que tremendo, que dentre todos os seres vivos, os seres humanos são únicos que se alimentam do passado. Eles gostam de comer aquilo que já deixou de existir. O passado tem duas portas. A porta do cárcere ou a porta da escola. Você escolhe. Se você vai transformar suas memórias em cárcere, cadeia, prisão, ou você vai transformar numa pedagogia divina. Você vai dizer, se eu olhar para trás, eu vou enxergar a mão de Deus acertando os processos. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele conduzirá e endireitará as tuas veredas. Quer ver uma coisa? Ou você se prende, ou você aprende e evolui. Ou você se amplia, ou você se apequena, ou você se agiganta, ou você se diminui. Porque o envelhecimento tóxico da alma acontece quando você perde paixão pela vida. O que nós temos de gente na igreja sem paixão por viver? Tem muita gente sonhando em ser arrebatado, não porque ele ama Jesus e quer o céu, mas porque ele não suporta viver aqui. Queria tanto que você saísse daqui hoje apaixonado pela vida.
Você está aqui porque o seu Jesus garantiu que você teria vida e vida em abundância. É vida com qualidade, é vida de prazer, é vida de alegria. É ser feliz com o seu casamento, ser feliz com seus filhos, ser feliz com a sua igreja, com a sua história. É fazer um arroz, feijão e ovo como se fosse a coisa mais espetacular da vida. Porque quem senta à mesa com você é o céu. E você sabe que a sua casa é limpa pela glória de Deus. Quer ver uma coisa que é séria? Escuta bem o que eu vou dizer a você, porque isso aqui é muito sério. O envelhecimento é tóxico quando ele enche os nossos sonhos de teias de aranha da opinião dos outros. Ninguém está vivendo a sua vida. Por isso que é complicado você chamar de mimimi aquilo que não dói em você. A gente não faz ideia, porque estar na dor do outro é muito difícil. Aliás, dor é uma sensação absolutamente solitária. Talvez a única sensação humana solitária é a dor. Aqui agora, tudo que a gente faz é compartilhar. A gente está compartilhando a audição, visão, o cheiro, o tato, o lugar. Tudo aqui é compartilhar. Mas se alguém entre nós está com uma dor de dente, está sozinho. Não é? Já viu a pessoa rolando de dor de dente a noite inteira? Você fala, não está doendo tanto assim, não, porque não é com você, né? Você já viu como é difícil explicar a dor? Você vai no dentista de manhã cedo, a noite inteira rolando de dor, aqui incha. Você chega no dentista, ele pergunta para você assim, como é essa dor? Eu pergunto, é fácil explicar? Você consegue explicar? Peraí, doutor, vou dar uma palestra sobre a minha dor. Não funciona. O máximo que você faz é pegar imagem de empréstimo. Estão queimando o meu rosto. Ninguém nunca está com fogo na sua cara, é ou não é? Você usa a imagem de empréstimo para tentar exprimir o inexprimível. É aqui que o Espírito Santo entra. Quando é dor, ele não explica, ele sente. A Bíblia diz que ele leva e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele dizendo, Pai, lá está assim, ó, e geme. Ah, irmãos, nós não temos um Deus que tem explicações para a dor. Temos um Deus que sente, que se importa, que curva, que abraça, que chama para perto, que ministra cura, que entende o que você sente e se importa com você. Está aí a liberdade das libertações. Temos um Deus que se importa com cada frase que sai da sua boca em choro. Temos um Deus que interpreta lágrimas e gemidos. Temos um Deus que carregou uma cruz. É tão tremendo, é tão espetacular saber disso. Quer ver uma coisa? O envelhecimento tóxico é quando a gente passa a sofrer de uma espécie de reumatismo emocional, fica tossindo rancores e vomitando traumas o tempo todo. Quer ver só? A gente está vivendo, pastor, uma situação muito, muito esquisita hoje. Você já percebeu que a gente está numa espécie de tentação para ver quem ocupa o primeiro lugar? É tipo síndrome de protagonista. Eu duvido você contar um problema para o irmão do lado e conseguir terminar. No que você der uma pausa para respirar, ele conta o dele. É ou não é? Não é assim? Você fala assim, eu senti uma dor. O cara fala, eu operei ontem, olha aqui, ó. E é sempre pior. Você já viu que é sempre pior? Você fala, lá perto da minha casa, alguém está com um vírus. Morreu 4 na minha rua ontem. Por que é que a gente quer matar quem sofre para a gente sofrer melhor? Não lute pelo título de maior sofredor da história. Jesus esteve na cruz para garantir que você não precisa disso. O túmulo está vazio, Ele é Senhor da história, Ele está acima de tudo e de todos. O seu título é vencedor, aquele que vence dores. É preciso aprender a sair dessa coisa tóxica da alma. Escuta uma coisa aqui, ó. Lembre-se, velho não é quem tem mais idade, é quem matou a vontade de crescer. Te oferece, vamos fazer um curso? Ah, não quero, não é para mim, é velho. Uma vez eu estava falando para líderes numa igreja, eu falei alguma coisa relacionada a isso, aí um pastor falou assim, isso aí não é mais do meu tempo, e eu brinquei com ele, e quando foi que o senhor morreu? Porque está vivo, está aqui, é seu tempo. Se não fosse seu tempo mais, Deus simplesmente faria, vem cá, varão. Não é mais seu tempo. Aliás, qualquer um aqui, ó, você está vivo aqui hoje, está alegre, prestando atenção aqui, ó, é seu tempo. Deus te chamou para esse tempo. Ele não vai mais usar Abraão, Isaac, Jacó. Vai usar você. Você está vivo, você está viva. É seu tempo, é sua hora, é seu momento. É para isso que Deus te trouxe ao mundo no século 21. Permita que o Espírito Santo sopre ventos de novidade para fazer qualquer um aqui voltar a sonhar para a glória de Deus. Quantos creem nessa palavra aqui? Ó? O Espírito Santo está ministrando a você aqui hoje. Não vai haver envelhecimento tóxico da sua alma esse ano. É um ano de liberdade, de novidade. A segunda chance de Deus é para te colocar num lugar de novidade, para experimentar o novo que vem de Deus.
É o novo que vem de Deus. É a novidade de vida. Esse novo de Deus é tão bonito porque ele é mais ou menos como uma criança de novo. Eu tenho um amigo, olha que interessante, foi meu aluno. Eu me lembro que uma vez ele contou para mim que ele foi para os Estados Unidos e resolveu trazer para a filha dele um brinquedo todo tecnológico, cheio de coisa, gastou dólares com aquele brinquedo, chegou, entregou para ela. A primeira coisa que ela fez foi os olhinhos brilharem, apertou os botões, fez aquele barulho, até ela escutar que a avó chegou. E a avó chegou trazendo um presente para ela. O que é o presente? A avó pegou uma garrafa PET, colocou um pouquinho de feijão dentro, aqueles caroços de feijão, tampou a garrafa, deu uma amassada e deu para ela. Foi o ápice, o auge da vida dela, apertar a garrafa, balançar e fazer barulho. Ele falou, cara, eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui para os Estados Unidos, gastei dólares para trazer para a criança, quando a minha mãe arrumou garrafa PET de feijão. Falei para ele, isso para mim é uma das lições mais tremendas que a sua filha te ensinou sobre teologia. O novo de Deus não está naquilo que a gente acha que é novo e nosso dinheiro pode comprar. O novo de Deus está naquilo que encanta os olhos, naquilo que faz a gente voltar a ser feliz por segurar a simplicidade e fazê-la vibrar na palma da mão. Se tem uma coisa que chama a presença de Deus, chama-se simplicidade. É por isso que Deus não habita nos arrogantes, queixo erguido, nada disso. Mas gente simples, quando se junta, o céu desce. Deus se reconhece na simplicidade do afeto. Segunda coisa, se a primeira é o envelhecimento tóxico, quando se trata de bênção da segunda chance, eu sei que é duro, mas acredite, não vai ser fácil, mas vai ser transformador. Você crê nisso? Não te trouxe aqui essa noite, o Espírito de Deus não trouxe você aqui essa noite para vender facilidade. Aliás, fuja de quem anda vendendo facilidade por aí. O Espírito de Deus não trabalha com facilidade, trabalha com transformação. É por isso que eu não acredito num Espírito que vem aqui causar impacto. Impacto dura pouco, 3 dias no máximo. Transformação é coisa de Deus. Impacto é quando você vem por um corredor, a irmã pelo outro, não se vê, então de frente, é conflito. Transformação é saber sair da frente e permitir que a irmã passe, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. O nome disso aí é transformação na prática, amém? Paulo usou o verbo avançar. É interessante que às vezes um avanço pequeno já é avanço, não é? Aprenda a valorizar pequenos passos, sabe por quê? Só monstro nasce grande. Deus te trouxe aqui hoje para aprender os pequenos passos. Glorifica a Deus por cada pequeno avanço que Deus te der aqui hoje. Você dormiu bem essa noite, adore a Deus amanhã com a melhor força da sua vida. Você está feliz com a sua família aqui participando de um culto depois de anos. Glorifica a Deus. Pequenos passos são avanços gloriosos na jornada da vida. É bom lembrar que Filipenses é considerado uma das cartas da prisão, só que também é considerada, por incrível que pareça, a carta da alegria. Não é fácil, mas é transformador. O apóstolo Paulo está atrás das grades, coisa que hoje seria bizarro, né? Qual é o seu pastor? É o que está preso. Mas ele está mandando umas cartas de vez em quando aí, pelo que a gente lê pela carta, ele está felizão. Olha que tremendo. Ou seja, o que ele está dizendo é, podem prender as minhas cadeias, mas ninguém pode prender a graça, ela é livre. Quer ver? O apóstolo Paulo, quando ele chega no final da carta, é interessante que Paulo está preso em Roma, e naquela época a prisão para aqueles que eram considerados perigos, extremamente ameaçadores ao império, ficavam presos junto aos pretorianos, era a guarda de honra de César, homens altos, de ombros largos, que recebiam um salário dobrado para não correr o risco de se corromper, e eles tinham turnos de 6 horas, agora imagine isso aqui comigo, eu sou Paulo, estou preso, 6 da manhã chega um pretoriano gigante da casa de César, ele pega a corrente, se amarra a mim, uma corrente de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e ficava amarrado comigo 6 horas, das 6 da manhã até meio-dia. Meio-dia entrava outro, trocava e ficava amarrado comigo, de meio-dia até às 6, aí das 6 até a meia-noite, mais um, da meia-noite até às 6 da manhã, outro, 4 pretorianos por dia, diferentes, amarrados a Paulo. Irmão, você ficar 6 horas amarrado a Paulo, é 6 horas ouvindo evangelho. O bicho era uma máquina. O tempo todo de evangelho. Eu tenho certeza que até ajudaram a escrever. Quando ele termina a carta, sabe o que ele faz? Os irmãos tal estão saudando vocês. A irmã tal mandou um abraço para outra casa lá. Também vos saúdam os da casa de César. A gente tem uma congregação lá dentro, eu ganhei um monte. Eles acharam que eu estava preso? Não estou, eu estou preso no corpo, mas a minha alma, o evangelho não tem barreiras, não é fácil, mas é transformador. A gente entrou em Roma, a gente está dentro do palácio de César, porque essa palavra não reconhece os meus traumas, não tem os meus limites. O segredo para compreender essa dinâmica entre recomeços difíceis e promessas transformadoras está na própria lógica de uma carta. Para Paulo não é fácil escrever uma carta, ainda mais naquela época. Parêntese, carta para a galera mais nova aqui é uma coisa no papel que a gente escrevia e mandava para alguém. Deu para entender?
Hoje não tem mais, né? Volta aqui, o apóstolo Paulo faz isso. E na época era muito mais difícil encontrar papiro, tinta, e mesmo assim Paulo se esforça porque a experiência comunitária vale muito. Quer ver uma coisa que é tremenda? Quando você está no pior dia da sua vida, se tem um lugar onde Deus pode nos curar, é aqui, na experiência comunitária. Eu nem estou falando de um milagre vindo do púlpito da pregação, mas de um abraço de quem está perto de você, de uma escuta atenta de quem te ama, de um pouco de ministração de quem está perto da sua vida. Lembra do filho pródigo? A primeira coisa poderosa que faz o filho pródigo voltar para casa é uma lembrança boa do lar. Ele está lá no pior dia da vida, com vontade de cercar a mesa dos porcos. Ele para e diz: quer saber? Vou voltar para o meu pai, porque na casa do meu pai o que falta aqui sobra na senzala. Eu vou voltar para lá. Entre os escravos do meu pai não falta pão. Ele se levanta e volta para casa. Palavra de Deus para essa igreja aqui hoje: mantenham a convivência entre vocês tão tremenda, tão abençoadora, que se alguém sair daqui pode até ir longe, mas tem que voltar, nem que seja pela memória. Lá tem gente que me abraça, lá tem um café abençoado, lá tem gente que me recebe, lá tem um lugar para os meus filhos no Kids. Eu volto para lá, porque as memórias me puxam. Experiência de vivência transformadora. Recomece, mas aceite ajuda. Recomece, mas aprenda com os irmãos. Recomece, mas celebre as segundas chances. A bênção da segunda chance faz a gente encarar a dificuldade como uma escala do processo, não como algo definidor para a nossa vida. Ou seja, é um processo. Aliás, está aí uma coisa que a igreja do século 21 tem esquecido. Deus não trabalha com essas coisas automáticas, mecanicismo. Deus trabalha com processos. Entre o erro de Adão e a resolução em Cristo, séculos se arrastaram. Ele podia fazer isso e mudar o mundo, mas ele não é Thanos. Ele trabalha com processos. Ele chama eu e você para participar como parceiros no reino. Já pensou que ele podia usar gente extraordinariamente melhor do que a gente, mas ele usa nós? Eu tenho um amigo que é cantor famoso aí no Brasil. Uma vez a gente se encontra no aeroporto de Guarulhos. Ele estava indo para um evento e eu para indo para outro. Aí quando ele me encontra, foi meu aluno de teologia, me abraçou: professor, quanto tempo e tal, aquela conversa. De repente ele falou para mim assim: professor, hoje à noite eu vou cantar num grande evento, e você tem umas loucuras aí? Me fala uma das suas loucuras assim para eu levar. E isso é muito perigoso comigo. Eu brinquei com ele: bom, já que você pediu, falei para ele: você lembra de Isaías capítulo 6? Falou: lembro. Falei: pois é, em Isaías capítulo 6, Isaías tem a chance de ver um momento de louvor no céu, e com legenda. É incrível. Os serafins estão cantando, 6 asas, 2 cobrindo o rosto, mistério pessoal de cada um. Os rabinos dizem que o rosto guarda o mistério pessoal e íntimo de cada ser humano. Então cobrir o rosto é um símbolo de respeito perante o mistério maior, que é o de Deus. Com 2 cobrir os pés. Os rabinos dizem que os nossos pés são sinônimo da nossa humildade, símbolo de simplicidade e miserabilidade, aquilo que toca o chão o dia inteiro e que lembra de uma vez por todas onde a gente vai parar quando morre. Ou seja, símbolo de mistério, símbolo de imperfeições, porque diante de Deus só Ele é perfeito. Só que como está diante dele, tem 2 livres e com 2 voavam. Ou seja, cada serafim daquele simboliza cada um que está aqui hoje. Essa é a postura de um adorador. Ele é misterioso, ele é imperfeito, mas ele é livre. Então ele chega para voar. E eles não estão cantando para Deus, eles estão cantando uns aos outros. Que significa que louvar a Deus não é falar para ele aquilo que ele nunca esqueceu. É poder falar para o irmão aquilo que eu nunca esqueci dele. Aí eu perguntei para ele: me diz uma coisa, você canta mais ou menos igual um serafim? Ele falou: não, tá louco, não tem nem como. Eu falei: conhece algum cantor que canta 50% de serafim, 10% de serafim? Não, jamais. Eu falei: pois é, sabendo que você não chega nem perto de um serafim, suba lá e cante. Ele falou: mas aí você me arrebentou. Eu falei: exatamente. Junte cada caco desse, leve para adorar a Deus, sabendo que você não compete com eles. Mas o que Jesus falou para a samaritana serve para você e para nós aqui hoje. Jesus falou para o samaritano: meu pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura a verdadeira adoração, porque essa ele já tem lá no céu. Isaías viu. O que ele faz é, se ele te achar aqui hoje como um adorador, uma adoradora, ele pega um pouco da adoração que ele tem e ele te dá, e aí em gratidão por quem recebeu, você devolve. Então é dele, por ele, para ele. São todas as coisas que funcionam no movimento da adoração. É um processo. Toda a nossa vivência com Deus é um processo. Nas perdas, nos ganhos, na adoração, até a reclamação da gente é um processo. E como a gente reclama, é ou não é?
Aliás, a gente tem um problema sério entre a murmuração e a reclamação. A palavra hebraica para murmuração tem um sentido de mastigação. É mastigar esse negócio até engolir seco. Pensa no negócio ruim. É tipo comer sem fome, né? Agora, como é sério quando é o contrário disso? Quando é adoração, aí não é mastigação. Aí é um olhar que olha tão tremendo, admirare. É mirar o horizonte da graça e saber, se não fosse por esse amor, eu não estaria de pé mais uma vez. Aí tudo que brota é gratidão, é alegria de poder estar vivo aqui hoje. Queria que você agradecesse a Deus que você atravessou 12 meses. Esses dias eu estava lendo sobre um filósofo que disse, foi genial a ideia de quem repartiu o ano em 12 meses. 12 meses dá para qualquer um se gastar e se arrebentar. E quando a gente está no final da bateria, eis que surge a novidade, 1º de janeiro, e a gente pensa, começou de novo, olha que benção. É nosso pequeno engano, né? A gente faz isso com o aniversário. Parabéns, será? Você perdeu um ano. A gente vive entre a celebração e a destruição de si. Só que é aí que entra o Espírito Santo e faz algo tremendo. O Espírito vem e dá um encantamento. A teologia pentecostal é encantada. Ela compreende que no meio desse caos todo a gente tem para onde olhar. Não é para o lado, porque para o lado é perigoso. Para baixo é angustiante. Para frente é nebuloso. Para trás pior ainda. Mas para o alto é sempre correto. Porque é de lá que vem a nossa salvação. E é Ele quem muda tudo em redor da gente. Guarde o que o Espírito Santo está ministrando a você aqui hoje. Que Deus te livre do envelhecimento tóxico da alma. Que Deus te faça compreender que não vai ser fácil, mas vai ser transformador. Terceiro, olha que tremendo. Use a ressurreição de Jesus como base para o seu recomeço. Você crê nisso? Se Deus está te dando uma segunda chance, coloca aqui, se eu vou assumir e abraçar a segunda chance que Deus está me dando, eu vou fazer isso por causa da ressurreição de Jesus. Quer ver uma coisa que é tremendo? Paulo sempre aponta para Cristo. É isso que a gente tem que fazer. No texto ele diz, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se tem uma palavra que define a teologia de Paulo é Cristo, o tempo todo. E é o Cristo ressurreto. Aliás, está aí uma coisa tremenda. O cristão é o único na face da terra que sabe e vive a partir dessa verdade, que a morte não tem mais a última palavra. Quer ver uma coisa incrível? Para você que é cristão, que é cristã aqui hoje, você tem uma certeza aqui, ó, por causa de Jesus, nenhuma morte é definitiva mais na minha vida, nem a morte da minha história, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. Se existe um Espírito trabalhando em mim, ressurreições acontecerão ao longo do tempo. Onde eu passar, a morte não terá a última palavra, porque eu estou num Deus que é vivo. A ressurreição de Jesus é o golpe final no império da morte, em qualquer dimensão que ela apareça. É por causa da ressurreição de Jesus que nenhuma morte é definitiva. O que significa isso para nós? A ressurreição de Jesus não é um marketing ilusório, muito pelo contrário. A ressurreição de Jesus é uma certeza que desafia a lógica da própria morte. Você pode, em qualquer cemitério da face da terra, estar lá a palavrinha, jaz aqui, limite, menos o de Jesus. O de Jesus já deixou bem claro, ele não está aqui. E pensa numa coisa tremenda. Imagina comigo por um momento, vamos despertar aqui uma potência imaginativa. Imagina comigo nesse momento aqui, ó. É madrugada, domingo, Jerusalém. Você sabe que é madrugada, Jesus está morto, você não sabe, mas você junta com as irmãs, um monte de incenso, perfume, aquela coisa, coloca numa sacolinha, faz uma vaquinha e vai para o cemitério. Você já parou para pensar nisso aqui? Olha que coisa bonita que é isso aqui, um monte de mulheres, de madrugada. Vou fazer outro parênteses aqui tremendo. É por isso que eu sempre trabalho e busco trabalhar nas minhas aulas, nos cursos que faço, o protagonismo feminino. Não dá para contar a história de Jesus sem toques cor-de-rosa. Se já houve, ainda há na igreja brasileira um machismo ridículo, está mais do que na hora de isso cair por terra. O nosso Senhor é o que protagoniza o feminino. Quer ver? Um monte de mulheres, imagine isso aqui, as irmãs, imagine, lá de madrugada mandando WhatsApp para outra. O que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de incenso. Eu tenho uma mirrazinha, não tinha boticário, eu tenho uma coisinha aqui, eu tenho outra, eu tenho um pouquinho de mirra aqui, eu tenho um perfuminho guardado, junta tudo aí, vamos lá para o cemitério. Imagina você, irmã, olha para mim, imagina, de madrugada, seu zap toca, vamos ali no cemitério adorar Jesus? Você iria adorar um Cristo morto? A gente não adora ele vivo, tem que pedir, levanta a mão, glorifica. As irmãs estão indo de madrugada, olha para mim, imagina isso aqui, ó, elas pensando, bom, morreu de uma forma brutal, foi enterrado, e se a gente não agir,
a morte vai começar a fazer o nosso amado cheirar mal. Eu fico imaginando as irmãs, eu não consigo acreditar que o meu Senhor, aquele que eu beijei os pés, vai cheirar mal. Não vai, enquanto eu tiver vida não vai. Eu vou tacar perfume no cemitério inteiro, mas ele não vai cheirar mal. Pensa numa fé tremenda. No meio do caminho elas estão pensando, quem é que vai fazer o trabalho dos homens, já que não tem nenhum aqui com a gente? Porque o homem gosta de falar, mas na hora de ir não vai. Quem é que vai virar a pedra? Só que esqueceram que Jesus falava, eu trabalho, meu pai trabalha até agora. Chegaram lá, a pedra tinha sido removida, já tinha um anjo esperando. E se tem uma coisa que é bonita naquele texto, é o anjo deixar bem claro para elas, sabe que hoje vocês erraram? Como é bom estar errado de vez em quando, fala a verdade. Elas chegaram lá, nós viemos aqui por causa de Jesus, está aqui não, moça. A pergunta do anjo é tão tremenda, por que é que vocês estão procurando gente viva no meio dos mortos? Estão procurando vivo aqui, olha que tremendo. Aí sabe o que é mais bonito ainda? Eu fico imaginando Jesus olhando para elas e pensando, que coisa bonitinha, né? Arrumaram perfume, vão perfumar o cemitério só por causa de mim. Jesus deixa um detalhezinho, ele sai do túmulo e faz uma coisa que é o sonho de toda mulher casada. Ele sai e deixa os lençóis dobrados, olha que maravilha. Está lá no texto, é ele dizendo, comigo é troca de gentilezas. Se você traz graça, recebe graça. Se você traz abraço, recebe abraço. Se você vem com alegria, recebe alegria. A gente troca gentilezas num espaço de graça, porque a partir de agora, relações são ressurretas. Use a ressurreição de Jesus como chave hermenêutica da vida. Significa que tudo que você tocar pode se tornar novo de novo. Tudo que você abraçar pode se tornar vivo outra vez. Porque Jesus ressurgiu é que nós podemos recomeçar. É porque Jesus ressurgiu que a gente pode celebrar. É porque Jesus ressurgiu que a gente tem vida. Mais do que isso, é porque Jesus ressurgiu que você é livre. Por isso que eu acho tão estranho quando eu vejo uns crentes que começam a ter uma espécie de terror com o inimigo. Já viu? Fica pensando, meu Deus, se o inimigo aparecer aqui agora. Igual uma vez juntaram um grupo de pessoas, fizeram uma roda em volta da moça, dizendo que a moça estava endemoniada, Satanás, não sei quantos anos em cima da moça. E eu olhando para ela pensando, meu Deus, a menina morrendo de medo, trêmula, ela estava com medo dos irmãos. Eu também estaria. O povo queria arrumar demônio para nós. Eu olhei para ela, minha esposa estava comigo no dia, entrei lá na roda, olhei para ela e perguntei claramente a ela assim, filha, você crê que Jesus Cristo te libertou? Eu nem perguntei se ele vai, porque eu sabia que ela já estava liberta, só de olhar. Ela não estava liberta dos irmãos, aí que é o problema. Quando a igreja se torna uma segunda possessão, é perigoso demais. Lembra do gadareno? Quando Jesus acaba de libertar o gadareno, ele está vestido em perfeito juízo, e ele implora, está no grego implorar, deixa eu ir contigo. Jesus diz, não. O que Jesus está dizendo? Você está tão acostumado a ser possuído que tem medo da liberdade, quer trocar de possessão, tirei a do inferno, agora põe a minha. Não, se eu te libertei, você está livre, vai para casa. Igreja que possui não é igreja, igreja que liberta é terra de Deus. Orei pela menina, dei um abraço, ela saiu livre e feliz, e os irmãos com raiva, queriam um espetáculo. Quando a gente fica com esse joguinho de terror com o inferno, quem perde somos nós. Mas quando a gente recebe qualquer um que Deus manda aqui, abraça, salva e cura, o céu desce, se estabelece como lugar de ressurreições. E hoje o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração aqui, ó. Eu quero ressuscitar relações mortas na sua família. Eu quero fazer a filha adolescente voltar a falar com a mãe, o filho voltar a falar com o pai, a esposa com o marido com a esposa. Eu quero fazer você voltar a ter sonhos ministeriais. Eu quero ressuscitar o seu dom de cantar. Eu quero ressuscitar quando você pregava. Eu quero fazer você ficar de pé de novo no meio da sua família. Eu quero fazer você ser a bênção do seu emprego, da sua faculdade, da sua escola, porque onde você entrar, a morte sai, o império da morte cai, as portas do inferno não prevalecem, porque a ressurreição é o seu tema, é a sua história, você também faz parte disso. Um dos maiores pregadores que nós tivemos na história da igreja no século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon, pregando uma vez sobre isso, sobre ressurreição, ele finalizou a mensagem dele. Eu gosto muito de imaginar isso aqui, ó. Quando eu estive lá no lugar metropolitano em Londres, fiquei imaginando essa cena, pastor. Imagina Spurgeon, era um homem alto, forte, sem microfone, pregando para cerca de 5.000 pessoas no tabernáculo, ou seja, ninguém dá um pio para escutar aquela voz potente. Aí Spurgeon termina de pregar sobre segundas chances e recomeços, e ele termina com essa frase, imagina isso, ele diz assim, ó, meus irmãos, vou terminar essa palavra, deixando-lhes um sinal extremamente poderoso, quando ele diz, se você olhar para Cristo no seu início,
Tenha cuidado para não olhar para si mesmo no seu final. Se ele for o alfa da sua vida, tenha certeza de que ele seja o ômega também. Ou seja, na primeira vez ele estava lá, nessa segunda vez ele vai estar também, mas permaneça com ele até o final, porque o que tem para você no final é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para a qual ele te põe de pé. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você, mas eu quero fazer uma oração diferente essa noite. Queria que você colocasse a mão no seu coração, porque a sensação que Deus me dá aqui é que literalmente essa palavra é para todos nós, de mim ao último irmão aqui. Porque todo mundo aqui precisa de uma segunda chance. Você crê nisso? Hoje o Espírito Santo está te chamando para uma segunda chance. Voltar a viver. Encarar o novo ano não pela via mágica de um ano que está começando, mas por saber que Deus nunca vai ter final nenhum em seu ano. Ele é Senhor de todo o tempo. Deus está te chamando para dormir bem de novo, para amar novamente. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por uma noite tão especial, Senhor, onde o Teu Espírito de um modo tão poderoso fala aos nossos corações. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, respirando uma segunda chance, esquecendo das coisas que ficaram para trás. E quanta coisa ficou para trás. Mas aqui hoje, pelos olhos da fé, eu vejo homens e mulheres que estão abraçando uma segunda chance, abrindo de novo a porta dos recomeços. É gente que vai olhar e ver a luz, não no fim do túnel, mas no centro da alma. Faz com que homens e mulheres saiam daqui hoje tão transformados, que o mundo seja obrigado a dizer que eles são novos. Que novidade de vida se estabeleceu aqui, que há um novo tempo, uma nova história. Não deixa ninguém sair daqui armado contra a Tua palavra, mas que eles saiam daqui sabendo que tem um reset espiritual, um novo tempo. Que novas mães se levantem aqui, novos pais, novos maridos, novas esposas, novos filhos, novas filhas. Que homens e mulheres de Deus sejam levantados aqui com um desejo sincero de servir. Porque não tem nada mais tremendo do que servir a Tua causa e ao Teu reino. Que a gente saia daqui hoje avançando para o que está diante de nós, no Teu convite e no Teu abraço. Obrigado, Senhor, por cada um aqui. Que Deus te abençoe essa semana que vai vir aí. Que você entenda que a salvação da sua vida e da sua família não vem de Brasília, vem da graça. Que você entenda que por mais maluco que seja o currículo da história do seu filho, da escola do seu filho, o que muda a cabeça dele não é a escola, é a sua vivência com ele em casa. Que você saia daqui hoje tão cheia do Espírito de Deus, que alguém pergunte: o que aconteceu lá? E você diga: é possível esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o reino. Irmãos, eu sou autor de 24 livros. A maioria está esgotado, graças a Deus, o que é um bom sinal. Eu tenho bem poucos aqui, só tenho 2 títulos que eu trouxe, bem poucos mesmo, porque a editora fica em outra cidade, então é mais complicado. Eu tenho esse aqui, ó, Pequenos Mestres, Grandes Lições, Sabedoria para Destravar o Seu Futuro, sabedoria bíblica. Peguei Provérbios 31, tem uns bichinhos lá, Provérbios 30. Eu trabalhei com a formiga, o gafanhoto, cada um capítulo mostrando algumas coisas muito interessantes sobre pequenos mestres e grandes lições. E esse livro aqui, que é mais da minha área de pesquisa, atrevo-me, e é um atrevimento mesmo, atrevo-me a releituras poéticas nas entrelinhas do sagrado. Peguei 31 textos bíblicos e fiz releituras poéticas, extremamente diferentes. Tanto que eu não botei o nome dos personagens, que é para você se virar e encontrar aí. Vai ser uma bênção para mim e para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração com esses textos aqui. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira a página. Só o preguiçoso não lê. Olha que bênção, né? Obrigado, gente. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe vocês.